e é claro, para dar algumas informações sobre como está sendo essa renovação para a gente, porque também é a primeira vez que a gente está fazendo. A gente vai buscar o passaporte lá, amor? Nesse período, a gente precisa ir fazendo a renovação do visto, porque o visto, ele, apesar de ser vinculado com a petição, são duas coisas diferentes. Por exemplo, agora a gente tem a petição que vale por 3 anos, mas como... Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês sobre a renovação do visto L1B. A gente está aqui nos Estados Unidos já tem 2 anos, já fizeram 2 anos em agosto, e agora a gente vai começar o processo de renovação do visto. A gente não está mexendo nada em relação à petição, é somente o visto que a gente vai estar renovando. O visto, com 2 anos, ele já vence. O único problema é quando você precisa fazer viagens internacionais. Se você precisa ir para outro país, por exemplo, e você sai dos Estados Unidos, se o seu visto estiver vencido, você não consegue entrar mais aqui no país. Por isso que você precisa renovar o visto, para que você, se você tem a necessidade de fazer viagens internacionais, você consiga ainda entrar no país. Em relação à renovação, o ideal é que a renovação seja feita no país em que o visto foi aplicado. Então a gente vai estar retornando para o Brasil para fazer a renovação do visto lá. Infelizmente, a gente não encontrou, ou pelo menos a gente não sabe da possibilidade de fazer essa renovação dentro dos Estados Unidos. Então você consegue ir para outros países e no consulado americano renovar o visto, mas da forma que a gente está fazendo, o visto ele vai ser aplicado na mesma cidade, no mesmo estado, né, em que a gente fez a aplicação para a primeira aprovação do visto que a gente teve, que é o primeiro visto. Quando a gente dá a entrada na petição, já é escolhido um local para que você dê a entrada também no seu visto. Como a gente já tem essa informação que foi feita em São Paulo e a gente está continuando com essa petição, a gente só quer renovar o visto, então a gente vai voltar para o Brasil, vai fazer a mesma aplicação na mesma cidade e no consulado, né, que a gente já deu a entrada, porque é a mesma informação que a gente tem na petição. Em relação aos documentos necessários para a renovação, nós não precisamos de nenhum documento da empresa. Como é uma renovação, nós mesmos vamos entrar com o processo. O que a gente precisa fazer é preencher a DS-160, que é o mesmo formulário que a gente faz quando dá entrada no primeiro visto. E na DS-160, nós vamos usar informações de documentos pessoais e também o número da petição, que seria o documento I-797. Aí no momento que você aplica para a DS-160, vai ser gerado um outro documento e lá vai conter as informações da documentação necessária que você precisa levar no consulado quando você estiver aplicando para a renovação do visto. Mas geralmente são todos os documentos pessoais originais, também a sua petição, a original. Se você for casado, sua certidão de casamento também, mas eles vão fazer uma checagem geral nos documentos que você tem, para confirmar realmente os documentos que você aplicou na DS-160. Depois que você faz a aplicação de todos os dados na DS-160, que é um formulário, você precisa entrar no site do consulado para pagar uma taxa que a gente pagou no momento $205 por pessoa. Com o pagamento da taxa é possível agendar o dia e o horário que você quer estar fazendo a visita no CASV, porque você precisa tirar a foto. Aí você agenda a visita no CASV, você vai lá, tira foto e depois você passa no consulado, que você também precisa agendar uma visita. Na verdade, quando a gente agendou a visita pela primeira vez, eles dão uma média assim de horário, mas não que realmente eles atendam naquele horário, porque você chega e tem uma fila lá, né? Mas eu acho que é assim, um tanto de pessoas que agendam, só para eles terem um controle mesmo da chegada das pessoas para ir tirar foto, tirar digital e tudo mais. E no consulado é a mesma coisa, você chega lá, tem esse tal horário, né, que a gente faz o agendamento, mas também você precisa aguardar em uma fila e vai ser por chegada. Dentro do consulado, você ainda precisa passar pelo detector de metais e depois do detector de metais você ainda tem uma outra fila. Eu acho que para o nosso visto foi feito um processo mais rápido. A empresa pagou uma taxa diferente para fazer o processo do visto. Então a gente foi em uma fila diferente, vamos dizer assim, que foi super rápido para a gente não teve que esperar tanto
ali dentro do consulado. Mas como esse vai ser um processo de renovação, eu não sei exatamente se tem alguma diferença. Eu acredito que no processo de renovação não tenha. Você pode tanto optar por buscar o passaporte lá, ou você pode pagar uma taxa para receber o passaporte na sua casa através dos correios. Aí fica a critério. A gente decidiu buscar o passaporte porque fica mais rápido e a gente também não sabe porque tem um período que a gente vai ficar no Brasil. Então é mais seguro, né? Acho que até mais seguro dependendo de quando você vai viajar. A gente não quer ter mais problemas com isso, então a gente sempre opta por buscar o passaporte lá. A gente vai buscar o passaporte lá, amor? Tá bom. Com todos os agendamentos, é só ter cuidado com as datas que você marcou. Deixa salvo aí na sua agenda, porque o dia, ele tem que ser exatamente naquele dia. Eu não sei se, caso você perca o dia, se você consegue remarcar, mas aí pode ser um outro problema, né? Então, a gente procura aí no horário certinho e no dia certinho da entrevista mesmo. Em relação à petição, ela é válida por 3 anos. Mas depois desses 3 anos, a empresa entra com um processo para renovação e pode haver a prorrogação de mais 2 anos. Nesse período, a gente precisa ir fazendo a renovação do visto, que o visto, ele, apesar de ser vinculado com a petição, são duas coisas diferentes. Por exemplo, agora a gente tem a petição, que vale por 3 anos, mas como o nosso visto no passaporte, ele venceu, se a gente acabar saindo do país nesse período, não é possível voltar para cá, porque quando você for entrar na imigração, seu visto ele vai estar vencido, eles não vão aceitar. O intuito de começar a fazer esse vídeo também é como um alerta, porque para a gente é a primeira vez que nós vamos renovar o visto, e a empresa ela tinha um entendimento diferente. Para eles, a gente tinha um período de 3 anos, só que eles estavam focados na petição, que a petição ela tem esse período de 3 anos para o vencimento. E o que a gente informou é que não, nosso visto, ele está aqui no passaporte, que tem somente 2 anos de validade. Pode acontecer da pessoa ficar focada nos 3 anos e acabar saindo do país e de repente não conseguir voltar por causa do visto, ele tá vencido, né? Então é importante que você, por mais que você tenha empresa cuidando disso para você, é importante que você tenha todas as datas e fique atento ao tempo de vencimento. 6 meses antes do vencimento, eles precisam entrar já com o pedido de renovação. Já na questão do visto, você mesmo consegue fazer essa renovação. Só fica atento ao prazo do vencimento do visto, porque se você precisar sair do país por algum motivo, aí fica difícil para fazer a renovação, ou até mesmo se você não prestar atenção, que tem um período diferente para o visto e para a petição, pode acontecer aí um desentendimento e acabar dando esse problema na entrada da imigração novamente. Aqui no nosso caso, a gente vai voltar para fazer a renovação. Já venceu o nosso visto, mas você pode ficar, né, até o período de 3 anos, como eu expliquei, só você não pode sair do país. A gente vai estar saindo do país para renovar o visto, então tá tudo planejado, já tá agendado, tá pago, a 10.160 foi preenchida, tudo mais. A gente vai fazer esse processo porque a gente ia acabar viajando mesmo, por motivos pessoais, assim. Porém, a nossa petição ela precisa ser renovada já em novembro. Então, eles vão entrar com a renovação em novembro e ela vai vencer em abril do ano que vem. Ou seja, a gente vai precisar de novo voltar para o Brasil para poder renovar de novo o visto. Mas esse foi um desentendimento que a gente teve porque a empresa estava entendendo de uma forma e a gente tinha essa noção, né, que o visto era diferente, o prazo da petição. Então, por esse motivo, a gente acabou fazendo planos e não vai cancelar por conta dessa segunda renovação, a gente já conversou com a empresa e tudo mais. Então, é bom realmente você ter uma noção bem clara do prazo de vencimento de cada coisa e entender que o visto é diferente da petição. Obviamente, você utiliza da petição para você conseguir o visto, porém, como falei, são prazos diferentes. Que esse vídeo ajude vocês, e eu tô gravando ele como um alerta e, é claro, para dar algumas informações como tá sendo essa renovação pra gente, porque também é a primeira vez que a gente tá fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!